tem algumas pessoas que dizem, então, mereceria haver também o dia da consciência branca, o dia da consciência amarela, o dia de outras cores para a consciência. Mas eu defendo como necessário por uma razão muito simples. Os seres humanos, ao longo da sua história, pegam etnias e excluem, escravizam, pisam. Foi o que aconteceu com a etnia negra ao longo da história da humanidade. Motivado por questões religiosas, principalmente, né? Por questões estéticas, por questões de poder, a humanidade cria um grupo de indivíduos para serem excluídos por uma característica. Então, durante muito tempo na história da humanidade, escolheu-se a cutis, a cor da pele, como um elemento que diferencia os seres humanos. E, ao longo da história da humanidade, os negros, a etnia negra, foi colocada para escanteio, para segundo plano, por serem consideradas pessoas não dignas de Deus, não dignas de ter alma, consideradas pessoas alheias à civilização, portanto, eram indivíduos que mereceriam estar a serviço da cor tida como majoritária, que é a cor branca, tida como majoritária. E se nós acompanharmos principalmente o processo de ocupação do Brasil, é com este sentimento de ser menor, de ser inferior, é com esta situação, com este contexto, que os africanos foram trazidos para cá à força. Nos seus territórios de origem, esses povos, esses homens e mulheres, possuíam sua história, suas vidas, e lá eles não tinham cor nenhuma, eles tinham a sua cor única, de gente, de ser humano. Eu me deparo com outro grupo que me vê diferente, e o diferente espanta, e o diferente espanta quando a ignorância está presente. Conclusão: no caso do Brasil, os africanos vêm para cá, têm sua história apagada, sua história destruída, eles são exclusos de todos os serviços e de todos os espaços sociais ao longo da história brasileira, ao longo de 400 anos. 400 anos. É incutido neste grupo o sentimento de inferioridade. Os negros foram ensinados a viverem de cabeça baixa, a se acharem inferiores. Posso dar um exemplo muito clássico. Quando eu era menino no interior do estado, isso há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu tinha um amigo, o nome dele chamava-se Miguel Gabriel, um vaqueiro. O meu pai tinha um botequim, ele ia tomar uma cachaça às vezes, e aí o dinheiro dele acabava, ele olhava para mim, eu menino no balcão, ele dizia: Mestre Henrique, ele me chamava de Mestre Henrique, eu um pivete, um calanguinho, né? Eu só sou negro, viu, Henrique? Mas eu sou homem. Eu só sou negro, mas eu sou honesto. Ele precisava se justificar. Por que esse homem tem esse sentimento? Ele deve ainda estar vivo. Por que esse homem tem esse sentimento? Ele foi ensinado ao longo da sua vida que ele não era nada, que a pele dele o tornava inferior, que as coisas que ele acreditava, sua crença religiosa, sua prática cultural, sua comida, eram coisas inferiores, não eram coisas civilizadas. Isso foi passando de geração em geração e chega até hoje, no século XXI, deste mesmo jeitinho. Dou outro exemplo. A revista Raça Brasil, é uma revista que trata de questões éticas, eu acho que ela ainda está sendo publicada. Ela lançou um artigo incrível. Na década de 70 para 80, o IBGE
fez uma pesquisa sobre a cor do brasileiro. O IBGE ainda faz hoje, pesquisa, o censo, né? Para você dizer qual a sua cor, como você se classifica. Nesta época, vocês precisam, isso é incrível, vão atrás dessa reportagem. O IBGE encontrou mais de 170 cores no Brasil. Uma lista de mais de 170 cores. Detalhe, olha as cores. Moreno claro, moreno jambo, moreno esverdeado, moreno sarará, moreno cor de canela, quase branco. Olha que interessante alguém perguntar, qual é a tua cor? Não, eu sou quase branco. Cor branco sujo. Como é a cor branco sujo? Eu fico mentalizando, eu tenho um pouquinho de clareza, mas eu tenho uns pigmentos branco sujo, sarará, sapecado, turvo. Tem outra cor que foi diagnosticada que é fantástica, na resposta, isso na década de 70 para 80. Qual é a tua cor? Não, a minha cor puxa para a branca. Conclusão, meus caros. Por que você precisa de um dia para refletir sobre a consciência negra? Por que é necessário? Porque você tem que se identificar enquanto indivíduo humano. Eu tenho que me valorizar enquanto indivíduo humano pertencente a uma coletividade humana chamada raça humana. Então, eu debater umas situações dessa no século XXI, ela se faz necessária porque esse sentimento de inferioridade, de subserviência e de pequenez está presente ainda, não somente no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente no nosso Brasil. O Brasil, o nosso país, que é uma democracia, eu coloco umas aspas nessa democracia, que na democracia do mundo como um todo eu coloco aspas. Mas o Brasil não é uma democracia racial. Isso é um outro conceito que a gente precisa estudar. Nós somos velados, nós somos falsos nas nossas opiniões. O brasileiro diz que não é preconceituoso, mas nós somos um dos povos mais preconceituosos. Nós temos preconceitos entre nós. E é um preconceito velado, o preconceito da piada, o preconceito subjetivo, subliminar e às vezes muito concreto mesmo. Como é que seria concreto? Se você pegar os dados estatísticos, se você olhar para os jornais, a violência, a morte, os massacres, eles estão mais presentes nas populações exclusas das periferias da cidade, que por coincidência ou não, são sim originárias de etnias negras. Se você pega a cor da violência, você percebe que são essas populações que foram marginalizadas a vida toda, que são as mais susceptíveis, as mais vulneráveis a estas condições sociais. E uma outra questão que fica também no bojo, em virtude desse processo histórico, do tratamento diferente que foi dado, eu também sou a favor, não apenas de parar para debater a consciência negra. A consciência negra é a consciência de identidade enquanto indivíduo. Eu também sou a favor desse debate premente agora, que são as cotas sociais. Algumas pessoas sem conhecimento histórico, não vou aqui chamar de ignorante, estaria sendo agressivo, não sei se leviano, porque tem pessoas intelectualizadas, universitários de alto nível aí, que são contra as cotas sociais, porque dizem que a política de cotas é premiar a incompetência. Cuidado com o senhor que a senhora diz isso. Você está sendo incompetente por não estar buscando conhecimento. As cotas sociais é tratamento diferente para quem foi tratado diferente. Eu não posso tratar igual quem é tratado diferente. Quem não tem a mesma oportunidade, as mesmas chances, eu não posso colocá-la nos mesmos processos seletivos. Outro dado importante, há alguns elementos que dizem que raça, origem, também definem o potencial intelectual. Idiotice, mediocridade, burrice, diarreia mental, defeca pela boca. Já foi comprovado também. Por que eu digo que as pessoas que dizem isso defecam pela boca? Só quero lembrar que defecar já tem um canto apropriado para isso. Então,
Então, para que você não defeque pela boca, busque informações. Já foi comprovado também pelos vários institutos que trabalham nas universidades medindo o nível de aprendizado e cognitivo dos estudantes, que os alunos cotistas, os alunos que entram pelas cotas, as cotas indígenas, as cotas raciais, têm desempenho igual e superior aos não cotistas. Isso lá dentro da universidade. Concluindo por enquanto, né, porque esse debate ele é necessário, mas a gente precisa de mais argumentos, de mais tempo para debater. Concluo dizendo que defender, debater, colocar na ordem do dia essas discussões, elas educam, é no debate que a gente cresce. E num país desigual como o nosso, desigual em todos os sentidos, debater a consciência dos grupos sociais para que eles se irmanem é necessário. O debate da consciência negra não é um debate discordante. Ele é um debate que vem ao encontro das diversidades, ao encontro da busca pelo respeito e pela compensação. Olha, essa parte interessante também. Debater a consciência negra é ver, diagnosticar e reconhecer a necessidade de compensar um grupo étnico que foi colocado à margem da sociedade durante todo o processo. E nós estamos muito felizes no Brasil podermos estar fazendo este debate. Espero que essa nossa fala sirva para fomentar novos debates. Se você concorda ou não, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a concordar comigo. Agora você busque argumentos para a gente ir para um debate coerente e respeitoso. Tá certo? Muito obrigado e parabéns aí pro trabalho de vocês. Então, Henrique, muito obrigado. O seu depoimento nos ajudou muito para o nosso trabalho. Espero que sim. Cheiro, tchauzinho. Abraço, moçada. Tchau. Não engravidem agora e não consumam drogas. Foi.